agora a gente vai fazer uma palestra aqui com dois feras aí desse tema também, que é o Tiago Alvarez, do Guia Bolso, e o Breno Costa, da Neurotech. Agradeço vocês terem aceitado o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui conosco nessa edição do Fintech View, para falar um pouquinho sobre a democratização do Open Banking. Então, a gente vai entender um pouquinho como todo mundo pode participar dessa festa, não é? Eu acho que é isso que a gente vai ter agora nessa próxima palestra. Então, chamo o Tiago e o Breno para fazerem esse bate-bola aí e dividirem com a gente, né, essa experiência que eles têm já de muito tempo com relação a essa questão das iniciativas inovadoras, né, tanto a Neurotech quanto o Guia Bolso. Obrigada, pessoal, fico com vocês. Bom, Regina, obrigado, viu? Obrigado aí pelo convite também, para a gente poder participar, muito bacana. Vamos pular aqui as introduções, né, porque o tempo é curto e o assunto é bem denso, né? Então, bom, acho que o primeiro ponto aqui que eu queria colocar, né, a gente até ou vai rodar ou já rodou uma enquete, né, sobre o impacto do Open Banking, né, principalmente aqui nesse ambiente de fintechs, né. Então, cada um vai poder dar sua opinião aqui, mas eu já vou dar a minha sem ficar em cima do muro, né. É uma questão que vai virar o mercado de ponta cabeça mesmo, né. Muito dado novo, vai tirar uma simetria muito grande que existia, né. Essa simetria vem reduzindo com cadastro positivo, com dados alternativos, mas com o dado do Open Bank, isso, acho que a gente bota uma pá de cal na simetria, né? Agora, depois aí tem toda uma questão de tratar, de gerir esses dados, aí, mas eu não vou estragar o papo aqui que a gente programou, tá? Então, realmente é algo muito relevante, é algo que já está acontecendo, né? Enfim, tá, para o negócio de fintech aqui, eu acho que é um negócio que pode mudar o jogo, de fato, para quem está buscando o seu nicho, para quem está buscando, quem tem agilidade para poder tratar esse dado e colocar isso dentro das suas esteiras aí de produto, de concessão, né, porque não é só uma questão de crédito aqui, né, também tem uma questão aqui de produto, de oferta muito relevante. Então, bom, para fazer esse papo aqui, a gente está junto aqui, eu e o Thiago, queria passar a palavra para o Thiago aí, para ele comentar um pouquinho sobre o impacto, também a visão dele. Legal, obrigado, Breno, aí, obrigado, Regina, aí, pelo convite. O impacto é grande, né, mesmo, assim, eu estava hoje até falando com o Cláudio Coutinho, que é o presidente do Banrisul, esse cara super experiente aí do mercado, e ele mesmo falando do tamanho do impacto que ele imagina. E você está falando de um banco público, né? E eles ali estão tendo que se mexer também para garantir que se mantêm competitivos e tudo mais, e vendo que vai aumentar muito a competição. E eu acho que esse é o nome do jogo mesmo, é competição. Porque a partir do momento que você tem mais transparência para o cliente e para as instituições financeiras, você tem mais competição. O que também significa que você vai ter que se preparar para competir nesse mercado novo em que você vai ter acesso a muita informação, mas você precisa saber o que fazer com esses dados, no final das contas, né? Não é nem informação, você vai ter acesso a dado bruto, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né, no entendimento do Open Bank, é que você vai ter acesso a uma enxurrada de dados, mas que eles não vêm normalizados banco a banco, você tem que ter um trabalho grande de processamento e estudo desses dados para aí tirar inteligência, tirar aplicações de negócio, né? Seja no lado, de novo, que nem o Breno falou, seja no lado da concessão de crédito, seja no lado do ciclo inteiro de crédito, né? Desde o onboarding, na personalização dos produtos, na personalização da oferta, na cobrança, no monitoramento das carteiras, enfim. Então, tem muitas e muitas aplicações aí para o Open Bank. Eu estou falando mais ainda no mundo de crédito, mas, poxa, falar investimento seguro, por isso que a gente fala de Open Finance agora, né? Não é nem mais Open Banking, é Open Finance, né? Eu tenho um amigo num banco que a gente trabalhou que ele cunhou uma frase que era um termo, na verdade, né, que era um bando de dados, né, não era nem um banco de dados, né. No início, acho que é um pouco isso, né, mas a gente vai passar sobre esse cara aqui. Mas indo direto ao ponto aqui, Thiago, sobre
tema, né, que a gente escolheu aqui para a palestra, que é para esse papo, na verdade, aqui, né, que é essa questão da democratização. Isso vis-à-vis aí a questão de só S1 e S2, que vai estar dentro do aspecto regulatório. Queria que você comentasse um pouco sobre por que, dado que é só S1 e S2, por que a gente entende que é democratizado aqui, né? Legal. Exatamente. E quando a gente pensou aqui, né, no tema democratização, a gente está falando de democratização para o mercado, né? A gente está focado aqui olhando para o mercado. E se a gente pensar da forma que foi feita a regulamentação, você tem instituições que são obrigatórias para estarem dentro do Open Banking, você tem as instituições autorizadas pelo Banco Central que não são obrigatórias, e você tem instituições que não estão autorizadas pelo Banco Central, que estão fora. Então, esse é um aspecto da democratização, que é como que você traz o Open Banking fácil para essas entidades que são ou voluntárias ou que nem autorizadas pelo Banco Central não são. E aí eu acho que tem um lado de trazer tecnologia que permite isso, né? Aí a gente pode falar um pouquinho mais da solução, mas o GuiaBolso já vem fazendo isso há bastante tempo, né? A gente tem clientes que são do mercado financeiro ou não, né? O Quinto Andar, por exemplo, que é um cliente nosso, não é uma instituição autorizada pelo Banco Central, mas ele tem acesso ali no processo de aprovação do inquilino, ele passa pela nossa tecnologia para ter a comprovação de renda e automatizar o processo, por exemplo, né? Então, esse é um aspecto da democratização, que é instituições que não são voluntárias ou autorizadas passarem a ter acesso. E tem o segundo, que é mesmo para essas que são voluntárias ou até obrigatórias, uma coisa é você ter acesso ao dado bruto, outra coisa é você ter acesso a casos de uso rápidos, né? A ter coisa imediata para você aplicar. E aí eu acho que também, como a gente já vem trabalhando com isso há mais de 8 anos, a gente meio que produtizou também a plataforma inteira de Open Banking para já trazer casos de uso rapidamente, bem concretos, sem ter que esperar você ter um volume de dados enorme, ou você ter que fazer interfaces com o usuário e tudo mais. Então, a gente está trabalhando aqui para acelerar e democratizar os casos de uso, a aplicação de casos de uso também. Não, perfeito, né? Acho que o recado é que tem maneiras, né, dessas instituições começarem a jogar dentro desse mundo, né? Não precisam esperar o Banco Central soltar um outro release, né, de outros tipos de instituições que vão poder entrar aqui também. Acho que muita fintech aqui talvez não esteja sobre a égide aí do Bacen, né? Então, é um negócio que pode fazer muita diferença, sim. E é o que a gente já discutiu outras vezes, né, Thiago? Também tem essa questão de Open Banking é um mundo, né? Open Finance é um mundo. Por onde que eu começo, né? E a gente, né, falou, cara, começa pela tua principal dor, né? Sua dor está no onboard, numa validação de fraude, sua dor está na inadimplência, está na verificação de renda, está no UX que você dá para esse cara, para o teu cliente final. Escolhe a tua dor e através desses casos de uso, que a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui, você consegue gerar esse impacto também, né? Então, acho que esse é um ponto aqui bem relevante para essa plateia que está aqui, né? Para esse debate que a gente está vivendo agora aqui, né? E aí eu acho que a gente pode se aprofundar nesse tema da normalização dos dados, né? Que é esse que a gente comentou agora sobre o bando de dados versus uma informação para tomada de decisão, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema, mas antes só para colocar um pouco o que é essa parceria aqui, né, Neurotech e GuiaBolso, né? O GuiaBolso, como o Thiago falou, já vem nessa estrada há um tempo, né, atuando com esses dados bancários e já consegue fazer essa normalização, mas o Thiago vai se aprofundar nisso. E o grande papel da Neurotech, em cima das suas plataformas de decisão, a nossa visão aqui é que a gente é um grande hub de dados, né? Então, a gente já conecta hoje para mais de 20 milhões de decisões mensais, dados do mercado inteiro, né? Sejam eles dados públicos, privados, e o dado do Open Banking tem que estar nessa, né? E já está, né? Então, a gente já colocou isso, essa integração entre Neurotech e GuiaBolso já é algo que dá para sair jogando com baixo esforço de TI, de integração, de tudo isso, né?
Tem soluções que chegam ao ponto de ser uma página web, né? Assim, se conectar para quem tem decisão manual aqui, conseguir fazer, né? Então, tem muito desse dado facilitado também por essa parceria aqui. Eu queria que você comentasse, Thiago, sobre essa normalização, explicasse o que é isso, né? Quais são os desafios, enfim. Legal. Eu acho que a analogia aqui do que a gente está falando é a questão do petróleo, né? Se você pensar na cadeia do petróleo até caso de uso, que é o tanque cheio do seu carro, né? Para você poder dirigir, você tem 3 áreas. Você tem a área de exploração do petróleo, que é o Open Banking regulatório, de uma certa forma, né? O que a gente faz aqui dentro do Guia Bolso na parte de ter as integrações com os bancos. Você tem a segunda parte, que é o refino, que é o que a gente faz essa parte analítica de normalizar os dados, e depois você tem que colocar esses dados para casos de uso, que é a distribuição, né? Onde que conectar com a ponta ali, que aí eu acho que é onde a Neurotech entra. A gente tem até cliente nosso que adora a nossa solução e aí fala assim, tá bom, mas para eu fazer isso funcionar, eu preciso ter realmente a parte da distribuição. Eu já uso o motor da Neurotech, então vamos trabalhar em conjunto, né? E é isso que a gente tem feito para a gente acoplar essas 3 partes, o Open Banking trazendo dado bruto, a gente normalizando e trazendo inteligência para isso, com a Neurotech distribuindo para a sua tomada de decisão. Sendo que o que é normalizar, né? Eu acho que tem um lado de falta de entendimento do mercado, que é natural. A gente trabalha há 8 anos com isso, então a gente sabe o que muita gente não sabe, mas o Open Banking padroniza as APIs, que significa que os campos são padronizados, ou seja, data, eu vou receber um extrato bancário, e no extrato bancário vai ter um campo de data, um campo de descrição, um campo de valor, coisas desse tipo. Beleza, padronizei. Mas o conteúdo desse dado, ele não está normalizado. O que eu quero dizer com isso? A terminologia que o Banco Itaú usa é diferente da terminologia que o Banco Bradesco usa, que é diferente do Santander. Então, por exemplo, se eu sou um assalariado e recebo minha folha de pagamento, no Itaú vai aparecer folha de pagamento. No outro banco vai aparecer rendimento. No outro vai aparecer sal de salário. No outro vai aparecer proventos. Cada um usa terminologia diferente. E quem dera que fosse simples que nem eu estou falando, porque dentro do mesmo banco você tem várias terminologias para a mesma coisa. E às vezes dentro de segmentos diferentes, então o Itaú Personalité, o Itaú Uniclass, são coisas diferentes. Daí você fala, poxa, mas como que eu vou conseguir fazer essas coisas conversarem? A primeira coisa é que você precisa do dado, você precisa de histórico de dados, você não tem como saber de antemão toda a terminologia, você não tem um dicionário. Como que é o dicionário de dados do Itaú? Você não tem, porque você não tem o histórico. Como que é do Bradesco? Você não tem, porque não tem, isso não vem, não vai ter um manual do Open Banking falando, ó, a terminologia é assim, isso aqui é assim que é normalizado. Então, mas ao mesmo tempo tem o Guia Bolso, que está há 8 anos fazendo isso, então a gente tem mais de 6 milhões de usuários que conectaram as suas contas nos 5 maiores bancos, nas 3 maiores fintechs. Então, a gente tem uma massa de dados muito grande. Então, a gente conseguiu criar esse book de variáveis, como a gente chama lá dentro, que são mais de 3 mil variáveis que a gente cria para cada usuário que passa lá. Sendo que existem variáveis que são mais simples, que são quase que diretas, assim. Tem variáveis que são normalizações mesmo, que nem eu falei ali, dei alguns exemplos. E tem análise, tem depois inteligência bem maior, dados sintetizados, vamos dizer assim, que é renda presumida, né? A origem da renda, modelo de score, de crédito. Então, isso a gente tem, e porque a gente tem esse histórico de dados e concessão, a gente já concedeu mais de R$1 bilhão de reais no nosso marketplace. Então, com base nessa concessão e na performance de crédito dessa originação nossa, a gente conseguiu criar um score de crédito já com base nessa informação. Passando a bola aí para você, Breno, o que eu acho interessante eu trabalho com dado do Open Banking. Eu sou cara de Open Banking e consigo normalizar dentro do Open Banking. Isso é suficiente para fazer a concessão de crédito? Geralmente não, você tem que
ter várias outras fontes, que aí eu acho que também, e conectar com sistemas de decisão, que aí eu acho que é onde entra aí bastante a vocês, né? Não, perfeito, né? E aqui a gente está falando de entrar tanto para quem já tem o motor Neurotech, né? E aí é muito, muito fácil, fluido, né? Isso já vai estar... Alô? Tem alguém Rodrigo? falando. Rodrigo. Rodrigo não está mudo. Pelo menos não falou mal, Breno. Você imagina se estiver falando mal, né? Essa pergunta se tem alguém na Neurotech, tem eu aqui, cara. E tem bastante gente na plateia também, tá junto aqui. Mas vamos lá, né? Então, assim, são informações que já vão entrar ali disponíveis, né, no motor para tomada de decisão, junto com outras centenas de fontes que tem aqui. Só que a gente está desenvolvendo soluções também que você consegue fazer as suas tomadas de decisão com base nos dados do Open Bank, transformados pelo guia bolso, sendo ou não cliente da Neurotech, né? É como se fosse um as a service aqui, tá? Isso é totalmente viável também, como eu disse, né? Desde um automatizado até um manual aqui também, tá? Então isso é algo relevante. Apareceu uma pergunta aqui que eu acho muito, muito pertinente. Talvez a gente já possa matar as duas numa só. Apareceram duas aqui que são bem pertinentes. Uma fala sobre LGPD, né? E aí, como que o Open Banking conversa com a LGPD, né? Na verdade, a grande forma de conversar, de você ter acesso, é através do Open Banking para você estar compliance com a LGPD. Então, já matando um primeiro pedaço. Mas um outro aqui está muito relacionado a como é que o cliente compra a ideia, né? Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Foi o Ari. O Ari falou, mas como é que eu faço o cliente comprar a ideia de me dar o consentimento, né? A gente já conversou bastante sobre isso também, que você vai ter que vender para ele o benefício, né? A gente teve uma conversa, muita gente tem um fantasma do cadastro positivo quando era opt-in e mudou, né? Mas existe uma diferença grande entre essa época e o que a gente está falando agora, que no cadastro positivo você dava um opt-in para aparecer para todo mundo, sem você ter a menor finalidade direta. Ninguém te dizia qual era o teu benefício, ou você estava numa jornada ali no momento teu pedindo crédito ou fazendo qualquer outra coisa. Aqui agora o cliente vai estar no meio da jornada com você, querendo algo seu, financiamento ou qualquer coisa que seja, e cabe a você vender para ele os benefícios dele te dar esse consentimento, né? Mas eu vou rolar aqui para o Thiago comentar um pouco a mais também aqui, sobre esses dois temas aí, Thiago, LGPD e consentimento. A gente criou o Guia Bolso lá em 2012 e não tinha, e criou essa tecnologia que é a precursora do Open Banking em 2013, antes de ter o termo fintech, ter LGPD, ter qualquer coisa disso, mas a tese era essa. A tese é que o dado era do cliente, então cabe a ele fazer o consentimento. Então, meio que a LGPD, na verdade, viabiliza o Open Banking. Então, uma coisa não contradiz a outra, pelo contrário, ela reforça a outra. E a história de vender tem que vender mesmo. Cara, o dado é do cliente, então, por que o cliente vai conceder esse dado se você não está oferecendo nada em troca? A boa notícia é que eu resolvi esse problema lá em 2014, essa dúvida era em 2014 que existia, e a gente era chamado de louco, na verdade. Em 2013, quando a gente foi falar com investidores, vários investidores, e o que a gente mais ouvia era assim, mas nem ferrando, o usuário não vai dar, e no nosso caso a gente ainda pede a credencial bancária inteira, né? Todo mundo fala, não, o cliente não vai fazer, tem mais de 6 milhões de clientes que fizeram, e fazem o percentual altíssimo de conversão, porque a gente dá valor em troca. Então, a gente oferece uma gestão financeira para a pessoa. Ele fala, cara, você vai organizar seu dinheiro melhor. E para o cliente que está ali na outra ponta, ele fala, como que eu vou organizar meu dinheiro se eles não tiverem acesso ao meu dinheiro? As informações. Ou eu vou ter que inserir manualmente, mas aí eles vão ter acesso de qualquer jeito, ou eu dou de uma forma que vai ficar automática e eu vou de fato usar. Porque o cliente não usa se ele tiver que inserir manualmente. E ele erra, inclusive, e cansa. Então, tem um valor muito claro quando você vai fazer gestão financeira. Quando você vai fazer crédito, por exemplo, você já pede o extrato, às vezes, né, para comprovar a renda. Você fala assim, tira uma foto aqui do seu extrato dos últimos 3 meses. Você já pede isso.
Então, é natural o vínculo do cliente, numa análise de crédito, vão querer saber qual é o meu comportamento financeiro, porque faz sentido, né? Porque eles têm que estar com uma segurança que eu vou pagar. Então, são coisas muito claras quando você faz o vínculo, mas você, de fato, tem que ter uma preocupação de fazer o vínculo do caso de uso da aplicação com a necessidade de você pegar aquele dado. Eu acho que uma coisa interessante também, que a gente sempre teve como princípio aqui, é dar algo em troca para o cliente quando você faz isso. Então, você retornar para ele. Então, vou só abrir um parênteses aqui rápido. Na concessão de crédito, por exemplo, a gente criou uma plataforma pura de crédito lá atrás, que depois o BV comprou, inclusive, chamada Just, e lá a gente, no fluxo do Just, o cliente ia lá e fornecia as credenciais bancárias para a gente ter o acesso às informações bancárias dele, lá, o extrato e tudo mais. Uma coisa que a gente considerava como essencial era o seguinte: depois que a gente faz essa análise, não importa se sim ou se não, em termos de aprovação de crédito, eu devolvia o dado dele organizado. E mostrava os insights que eu tinha tirado e parte da análise de crédito que eu tinha feito. A outra coisa era, inclusive, que agora eu estou vendo algumas instituições fazendo, que era com um score de crédito de bureau, que eu mostrava para ele pendências. Se ele tem pendência, eu mostrava para ele: olha, você tem a pendência tal, 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 e é por isso a gente não vai aprovar. Que é uma coisa que também existia um tabu, e também um tabu junto com uma série de questões legais, que você não podia fazer isso, né? Então, as instituições financeiras acabavam não abrindo esse dado para o cliente vira a caixa preta da análise de crédito, o cliente simplesmente passou a informação e não teve nada em troca. Então, também tem esse lado que a gente tinha uma preocupação grande em devolver valor para o cliente, mesmo quando a gente não aprovava ali o crédito para ele. Tem um ponto que eu vou adicionar aqui, que você já entrega um valor imediato ao ele te dar o consentimento, que é uma experiência muito melhor, né? Você citou aí tirar foto do extrato, tirar foto do olerite, mandar não sei o quê, comprovante de residência, que a pessoa nunca tem isso à mão, você já consegue encapsular isso tudo, né? Então, já tem uma entrega de valor imediata, essa muito legal, de você devolver um pouco dessa análise, né? Porque é algo que você pode prometer, mas prometer também que com essa análise você vai conseguir fazer uma diferenciação de oferta. E aí eu acho que eu, como consumidor, para mim seria um dos principais temas aqui, né? Opa, peraí, né? Se eu der esse dado, quer dizer que eu posso ter uma taxa, a melhor taxa possível, o maior prazo possível de pagamento, melhor limite possível, enfim. Mas você vai ter que vender para o cara, seduzir o teu cliente que, olha, me dá o consentimento que vai ser bom para você, né? Então, acho que essa é uma questão aqui bem relevante, de fato. Breno, só complementando isso, que você falou que é o do tempo, né? Da análise de crédito mais rápido e tudo mais. Nessa parceria que a gente tem com o Quinto Andar, eles fizeram justamente isso. Então, eles dão duas alternativas para o cliente. A tela bonitinha, é exatamente isso. Ele fala assim, compartilhe os dados aqui automaticamente com o Guia Bolso, e aí eu faço eu te dou uma resposta em um dia útil da análise que eu fizer. E não é porque a gente demora um dia útil para eles, não, mas é porque eles têm mais coisas para analisar lá, o tempo deles, tá? A gente é instantâneo. Ou você me manda as fotos e tudo mais, e eu vou demorar 3 dias úteis para te retornar. Então, ele deixa bem claro, um é um dia útil, o outro são 3 dias úteis. Então, a proposta de valor está clara ali, pô. A análise vai ser mais rápida do imóvel. Eu estou ansioso, quero me mudar logo, quero saber se vai ser aquele ou não vai ser. Muita mulher vai me matar se eu não conseguir fechar esse que ela gostou, né? acaba optando por pelo mais rápido. Né? Não, perfeito. E sobre a LGPD, tem uma questão, uma pergunta aqui que apareceu sobre, isso está coberto pela parte de análise de crédito. Isso está coberto por uma parte de consentimento imediata, né? O cliente está te dizendo expressamente que você pode ir lá e acessar os dados dele, né? Então,
LGPD já entra em compliance meramente por isso, né? Fora que a gente está fazendo isso tudo por crédito e tudo mais, né? Então, acho que tem esse outro aspecto aqui. A gente está entrando um pouquinho aqui no final já, acho que é interessante a gente falar, a gente já deu uma pincelada aqui sobre casos de uso, né? Algumas coisas aqui já passamos, né? Como, por exemplo, para onboarding de KYC, né? Eu sempre gosto de comentar assim, né? Você cria uma plataforma e você cria o seu antifraude. Para que o cliente que te deu o consentimento, ele tem que ter fraudado o seu antifraude e o do banco que ele está te dando o consentimento, né? Porque ele acertou a senha lá a senha de acesso, né? A senha de leitura, né? Que é essa senha, ou pelo Open Banking, nem isso, né? A chave que ele cadastrou e a senha que ele cadastrou. Então, tem um aspecto aqui direto nesse sentido, o aspecto de renda que o Thiago comentou. Gosto muito quando você fala daquele exemplo também, Thiago. Vou somar todos os lançamentos positivos do extrato, né? Aí eu fiz uma transferência entre contas correntes, né? Eu baixei um investimento e entrou como crédito para mim. Tem coisa que não é tão óbvia quanto pode parecer para a gente na largada, né? Mas, enfim, Thiago, comenta um pouco mais aí sobre os usos de caso. Exatamente, tem vários casos de uso, né? Então, tem esse, por exemplo, do quinto andar, que é comprovação de renda. E aí é interessante isso, porque a gente já manda a renda analisada ali para o quinto andar. E com todas essas cautelas, né? Assim, e na realidade o modelo de renda é bem complexo, porque você tem que olhar a fonte do crédito para saber se aquela fonte de crédito pode ser contabilizada ou não, que é o que você falou. Um resgate é um crédito no seu extrato, mas você já tinha esse dinheiro, então não é uma renda, não é um dinheiro novo. E pode ser um dinheiro novo que você não quer contabilizar, ou você tem um receio de contabilizar aquilo como um dinheiro novo. Então tem um modelo complexo. Além disso, tem aplicação clara no onboarding também, para você reduzir fraude e acelerar o onboarding, então ter acesso ao CPF, ter acesso ao nome da pessoa, o fato de ele ter comprovado que ele é o correntista daquela conta de fato, reduz bastante fraude também, então esses casos de onboarding são importantes. Tem o caso da análise de crédito, que é a análise, que é o clássico aí, vamos dizer assim, em que a gente oferece junto o modelo de renda, mas o modelo de score, e uma série de outras variáveis para, inclusive, mesa de crédito também. Então, isso é uma coisa interessante. Se você vai fazer uma derivação para mesa, às vezes a mesa começa a ter que chutar e fazer um bando de assumption lá sobre o que realmente está acontecendo. E quando você começa a olhar um extrato, essas coisas ficam muito mais claras. E você consegue, inclusive, enviar para a mesa de crédito já informações mais analisadas, né, do extrato bancário, por exemplo. Você tem aplicações mais relacionadas a consumo também, a segmentação, vamos dizer assim. Então, você consegue segmentar gente que é um perfil mais... pode ser até de renda, ou similar à renda, mais personalité, mais uniclass, mais coisas desse tipo também você consegue fazer ali de segmentação do seu cliente, saber se naquela jornada você vai querer fazer algo mais high touch ou não, ou seja, você vai ter alguém que vai ligar, porque faz sentido ter esse investimento. A gente tem casos de uso de personalização de oferta de crédito, principalmente para limite e taxa de juros. Então, é natural, como você não conhece o cliente, geralmente você dá um limite baixo. Você aprovou, mas dá um limite baixo e ele vai tendo que construir esse limite. Acontece que ele já tem um relacionamento, às vezes, com uma outra instituição financeira e ele já tem um limite alto com a instituição financeira. Se você deu um limite baixo, ele não vai virar um cliente ativo seu, porque ele simplesmente vai falar, putz, esse limite não resolve nada. Eu não vou usar. Então, você teve um custo aqui, você teve o custo de adquirir aquele cliente, de processar aquele cliente, de emitir, embolsar o cartão, enviar o cartão, e ele não ficou ativo, porque simplesmente você errou no limite. E depois você tem outros casos de uso que estão ligados ao monitoramento e às ofertas. Então,
depois que ele fez o consentimento e começou a te dar essa informação bancária, você começa a monitorar. Então você consegue ver, por exemplo, poxa, esse cliente meu, ele entrou no cheque especial, lá na instituição de origem dele, ele entrou no cheque especial. E ele não tem uma operação de crédito ali, mas ele passa no meu modelo de crédito. Esse é um ótimo momento para você ir lá e ajudar esse cliente e prestar um serviço incrível para ele. Então, também tem esse lado de monitoramento, CRM, na parte da cobrança também você consegue ajudar, monitoramento da carteira como um todo. Tem muitos e muitos casos de uso. Então, por exemplo, só o último aqui de monitoramento de carteira, você consegue saber se ele está pegando crédito no mercado e com quem, e quais são os termos desses contratos que ele está pegando, para você saber se você está com o produto adequado ou não. Perfeito, acho que tempo super curto aqui, né? A gente acabou passando por uma série de usos de caso. Então, pessoal, é isso. Estamos com o tempo esgotado aqui já. Acho que deu para cobrir bem. Entre no site da Neurotech, neurotech.com.br/contato. Entre em contato lá com a gente, faz seu cadastro, a gente conversar aqui para vocês saírem jogando sobre esse tema aqui tão relevante e tão impactante. Regina, obrigado, viu? Thiago, obrigado também. Obrigado, pessoal, Breno. Obrigado, Regina. O tempo é curto, né, para tanto assunto. Deixa eu só aqui compartilhar com vocês rapidamente a enquete, né, que a gente fez com relação à implementação do Open Banking no Brasil e a opinião aqui da nossa audiência. Então, só para compartilhar com vocês, ficou dividido praticamente entre grande impacto acontecerá rápido, que foi 45% que achar que vai ter um impacto rápido, e grande impacto no longo prazo, que foi 51,8%. Aí, somando as outras duas respostas, a gente tem quase um traço, né? Então, realmente, todo mundo acredita que o impacto vai ser grande, a diferença é que tem gente que acha que vai ser rápido e tem gente que acha que vai ser mais lento, né? Mas obrigada aí por compartilhar com a gente todas essas informações. Eu agradeço a presença de vocês. Espero contar com os dois aí nos próximos projetos, com mais tempo para a gente explorar mais o assunto, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, Regina. Obrigado.